Olá pessoal, vamos retornar aqui o estudo do procedimento com o pedido, né? A gente começou a estudar a petição inicial, vimos os requisitos da petição inicial e agora a gente vai falar sobre pedido. E como eu falei para vocês, o CPC ele se dedica em alguns artigos só a falar do pedido, né? Suas especificações, seus requisitos, suas espécies e por isso a importância do tema. Começando pelo conceito de pedido, né? Pela ideia do pedido. Bem, é muito simples, né? A compreensão seria o pedido. Mas dentro do processo, o pedido seria exatamente aquela sua pretensão de que o Estado submeta a outra parte à sua vontade, né? Aquilo que você almeja. Então, o pedido ele vai ser o ponto fulcral, vai ser o ponto base, né? O ponto crucial de sua petição inicial. Você não tem como pensar numa petição inicial que desenvolve todo um argumento jurídico, narra uma situação de modo claro, mas que não chega a lugar nenhum porque não pede nada. Então, provimento em si de mérito, a tutela que você pretende obter do Estado é exatamente isso que é o pedido. E o pedido, ele contém requisitos. O pedido ele contém requisitos. Então, o primeiro requisito do pedido é a sua certeza. O pedido ele tem que ser certo, né? Olha o que, é que se diz, né? Deve-se indicar com precisão o provimento jurisdicional que busca obter e a exata natureza do bem jurídico postulado. Olha, o que eu quero é que o réu seja condenado ao pagamento de uma quantia assim, assim, assado. Então, eu estou aqui com clareza, né, indicando o que é que eu quero. Olha, eu quero a condenação e eu quero a condenação a pagar essa quantia. Então, eu estou indicando exatamente qual a ação, qual a atitude que eu almejo que o Estado faça, né? Qual a tutela que eu pretendo do Estado através daquela jurisdição. A lei estabelece, né, no artigo 322, o pedido ele deve ser certo. O pedido ele deve ser certo. O parágrafo 1º do 322 diz: compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Isso aí, né, a previsão do parágrafo 1º traz o que a gente chama, o que a doutrina chama, de pedidos implícitos em uma ação. Pedidos implícitos. Por mais que você não coloque em sua petição inicial que quer a condenação do réu ao pagamento dos juros legais, 1% na parte da citação, por exemplo, correção monetária, verbas de sucumbência, como as custas processuais, reembolso das custas processuais e os honorários advocatícios, por mais que você não deixe claro isso em sua petição inicial, automaticamente o juiz, ao sentenciar, ele deve condenar o réu também ao pagamento dessas verbas. Né? Deve condenar o pagamento destas verbas. Isso é um pedido implícito, isso é automático da atividade jurisdicional. Ou seja, sempre que o juiz condenar algum réu, ele deve condenar o réu, além do principal, né, aos juros legais, se houver, a correção monetária daquilo, se for por quantia, as verbas de sucumbência, ou seja, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Claro que quando se trata de avaliação, 2 pontos, né? Na prática. Na prática, a própria lei permite, se você apenas requer a condenação do réu ao pagamento daquele objeto, ao pagamento daquele principal, automaticamente o juiz, por expressa disposição legal, ele já vai incluir na condenação esses outros quesitos. Porém, para a questão teórica, né, avaliação da OAB, por exemplo, é importantíssimo que você discrimine tudo isso aí. Você tem que discriminar tudo isso aí. Você tem que colocar a condenação ao pagamento do débito, acrescido dos juros legais, correção monetária, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque isso acaba servindo como critérios de pontuação da sua prova. Então, prosseguindo. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Isso é uma questão interessante. Essa orientação ela serve principalmente para o magistrado na hora de decidir.
Na hora de decidir, o juiz ele tem que levar em conta o contexto geral daquilo que foi construído ao longo daquela petição inicial, e não apenas se resumir ao ponto que está incrustado lá nos pedidos. Ele não pode apenas decidir olhando os pedidos, ele tem que ter uma noção generalista, uma noção sistêmica daquela petição inicial. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que na petição inicial, o autor ele narra uma situação em que é cabível os danos materiais e morais. Ele narra a situação, depois ele fundamenta bem claramente os danos morais, os danos materiais. Ele demonstra que quer receber o ressarcimento pelos danos materiais e morais. Só que na hora de fazer os pedidos, ele apenas disciplina requer a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais. E ele não coloca que quer a condenação do réu ao pagamento dos danos morais. Só que anteriormente, lá na sua peça, ele tinha inclusive dito valores que deveriam ser pagos por danos morais, mas ele não repete isso no pedido. Aplicando esse parágrafo 2º, o juiz ele vai ter que conceder os danos morais sim. Né? Olha o que é que diz de novo o parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Por boa-fé, o juiz vai compreender, poxa, que houve um pequeno engano, ele esqueceu de colocar isso nos pedidos, então vou conceder também, condenar aos danos morais também. Isso não vai ser um julgamento além do pedido, né, ultra petita, não vai ser um julgamento além do que foi pedido, não. Porque, de uma maneira geral, apesar dele não ter colocado no pedido de forma expressa, mas durante toda a sua petição, ele deu a entender de forma bem clara que ele queria também aqueles danos morais. Então é para isso que serve esse parágrafo 2º. O artigo 323, por sua vez, diz: na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las. É o exemplo claro da ação de alimentos. Quando alguém ingressa com uma ação para buscar a condenação do réu ao pagamento de alimentos em seu favor, ele pede, né, que, de uma maneira genérica e resumida, ele vai pedir o seguinte: requer a condenação do réu ao pagamento de alimentos em favor do autor, no valor tal. Pronto. Só que não se estabelece necessariamente um prazo, porque a obrigação alimentar ela vai existir, muitas vezes, por um período indeterminado. Então, imagine que foi uma criança que entrou com essa ação. Então, imagine que essa criança tem 2 anos de idade. Até quando é que ela vai precisar dos alimentos? Agindo até os 18, talvez. E se, ao fazer 18 anos, ela continua os seus estudos universitários? Pode ser. Né? Então, assim, a gente não tem uma data exata para o término dessa obrigação. Mas a gente não vai colocar no pedido, não necessita de se colocar no pedido que sejam condenado o réu a pagar o valor de, sei lá, 200 pensões alimentícias mensais. Não tem lógica, né? Não tem lógica. O que a lei diz é o seguinte: em situações como essa, que a obrigação ela vai se repetir, vai ser uma obrigação repetida por tempo determinado, lógico que você vai fazer o pedido, a condenação ao pagamento de alimentos, o juiz vai compreender aquilo, ele vai determinar, e aquela determinação, aquela condenação, ela vai se protrair no tempo, né? Ela vai se alongar no tempo. Então o juiz está condenando, não é a pagar os alimentos do mês que vem, não é condena o réu a pagar os alimentos no mês de junho, não é assim. É repetidamente ao longo do tempo. De novo, 323. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, essas que se repetem ao longo do tempo, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, daqui para frente você vai ter que pagar esses alimentos. Essa é a ideia, né, do que vem previsto aí nesse 323 do CPC, ok? Além do pedido ser certo, ele tem que ser um pedido determinado. Pedido certo e pedido determinado.
O que é o pedido determinado? O pedido ele já tem que indicar o quantum, tem que indicar exatamente o quanto é que você quer, a quantidade que você quer. Olha o que é que diz o artigo 324. O pedido deve ser determinado. Porém, o próprio 324 prevê algumas hipóteses do chamado pedido genérico. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico, ou seja, sem estabelecer a quantidade, né, de uma forma mais genérica. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, por exemplo, a ação de inventário. O indivíduo faz a petição para iniciar o inventário do pai que faleceu. Imagina aí diversos irmãos, esse não está na administração dos bens, os demais, há um litígio muito forte entre os irmãos, e esse não está na administração dos bens, ele ingressa com a ação de inventário dos pais. E ele vai pedir lá, né, que seja realizado o inventário dos bens do falecido fulano de tal. Dos bens, certo? Mas eu deveria indicar, a princípio, o pedido ele tem que ser determinado. Eu deveria indicar os bens. Olha, bem isso, bem isso, bem isso, bem isso. Só que ele não tem como ter acesso a isso. Trata-se de uma ação universal. O que é uma ação universal? Uma ação que envolve uma coletividade de bens. Então, ele, de forma genérica, requer que sejam divididos os bens sem especificar quais são esses bens. Especifica apenas que são os bens daquele falecido. Então, uma espécie de pedido genérico que a lei prevê a sua possibilidade em virtude da própria natureza. Seria um absurdo se exigir o contrário nesse caso. 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Deixa eu dar um exemplo. Imagina o seguinte. O indivíduo sofreu um acidente. Esse acidente foi causado por outra pessoa e ele ingressa com uma ação indenizatória contra o réu. Só que no momento em que ele ingressa com a ação, ele ainda não tem a exata extensão dos danos que ele sofre, que ele vai sofrer. Por quê? Porque imagine que ele está pleiteando os tratamentos médicos e que ele esteja ainda no curso do tratamento. Foi um dano muito grave. Em virtude desse dano muito grave, ele teve que fazer uma cirurgia, mas ele fará outras cirurgias, terá que fazer outras cirurgias. Ele tem sessões de fisioterapia que ele vai submeter, ele ainda não sabe exatamente quanto. Tem medicamentos que ele vai gastar, ou seja, ele ainda está no início do tratamento. Ainda tem diversos danos que ele vai sofrer. Ele não sabe ainda exatamente o quanto ele vai gastar, o quanto ele vai sofrer, o quanto ele necessita por danos da condenação do réu para o pagamento desses danos materiais. Eu ainda não sei exatamente a extensão desses meus danos materiais. Então, como é que eu vou entrar com a ação de indenização por danos materiais e criar um valor se eu ainda não tenho esse valor? Não faz sentido. Então, nesse exemplo aí, eu posso entrar e eu vou fazer um pedido o quê? Requer a condenação do réu ao pagamento de todos os danos materiais que o autor venha a sofrer em decorrência do acidente. E claro, explicando no processo que ainda está em fase de tratamento. Então essa seria uma possibilidade. Terceiro, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depende de ato que deva a ser praticado pelo réu. Essa situação ela é bem comum na ação de exigir contas, em que lá no pedido você requer que o réu seja citado para prestar as contas e, caso haja diferenças de valores a serem ressarcidas, requer a condenação do réu ao pagamento daquelas eventuais quantias a serem ressarcidas. Quanto é que me deve ser ressarcido? Eu não sei. Eu só sei depois que o réu prestar as contas. Então não tinha como na minha petição inicial já pedir que o réu fosse condenado a pagar tanto, uma quantia exata. Eu não tinha. Mas eu pedi de forma genérica. Olha, se na prestação de contas que ele fizer tiver uma diferença de valor em meu favor, que ele seja condenado a pagar essa diferença. É um pedido genérico, ou seja, eu não determinei a quantia, eu apenas falei de um modo genérico que eu quero aquilo. É também possível em virtude da natureza dessa situação, ok? E por fim, sobre pedido genérico, eu já comentei isso anteriormente quando eu falar do valor da causa, mas é importante ressaltar aqui também. Em relação ao valor da causa. O valor da causa constará da petição inicial da reconvenção e será 5 na indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.
Aqui foi uma mudança de posicionamento, né, do CPC anterior em relação, perdão, desse CPC em relação a uma prática anteriormente muito comum entre os advogados nas ações de indenização por dano moral. Como não há exatamente um critério, né, legal, um critério, enfim, normatizado, positivado sobre o valor das indenizações, os advogados, de uma maneira geral, apenas pediam de forma genérica, requer a condenação do réu ao pagamento por danos morais, no valor que o juiz fixar. Eles não especificavam exatamente a quantia, o valor que queriam de pagamento para danos morais, para ressarcir os danos morais. Muitos advogados, alguns especificavam, outros não. Em virtude disso, na ótica do novo CPC, o advogado, na hora que for peticionar postulando a condenação em danos morais, ele deve especificar a quantia. Não se admite mais esse pedido genérico. Olha, o quanto é que você quer de danos morais? Gente, mas não tem um parâmetro legal normativo. Não, não tem. Obviamente que aí o norte vai ser a jurisprudência. Então, é a jurisprudência quem vai dar o norte de indenização por inclusão de nome em cadastro de negativados, 5 mil. Morte de um parente, 200 mil. Enfim, a jurisprudência é quem traz o norte do que geralmente se condena em determinadas situações. Então, o advogado ele deve especificar o valor do dano moral, além do dano material, que gostaria, que busca o ressarcimento, né? Que ele busca fazer aquele ressarcimento, que ele busca fazer aquela compensação pelo dano à sua honra, pelo dano à honra do cliente, né? Pelo dano à moral do cliente. Então, essa é a ideia, ok? Então, era isso que eu queria complementar aqui. Vamos falar agora de cumulação de pedidos, tema muito interessante. O que é acumulação de pedidos? Cumular significa juntar, né? Significa adicionar. Posso fazer uma acumulação de pedidos, ou seja, pedir mais de uma coisa contra o mesmo réu num único processo, numa única petição? Claro que eu posso. É isso que é acumulação de pedidos. Para isso, porém, eu vou ter que atender a requisitos, né? Que a gente vai já falar um pouco sobre esses requisitos de acumulação de pedidos. Juntar pedidos, colocar mais de um pedido distinto numa só ação contra o mesmo réu é plenamente possível. Porém, para isso eu vou ter que atender a alguns requisitos que já a gente vai falar. Antes de falar dos requisitos da acumulação de pedidos, nós vamos falar das espécies de acumulação de pedidos. Então, essa união de pedidos, ela tem mais de uma espécie de união de pedidos, de acumulação de pedidos. Quais são elas, né? Primeira, acumulação simples. É a mais comum de existir. Cumulação simples. O que é acumulação simples? É quando eu apenas somo pedidos, né? Acrescento pedidos que são entre si completamente independentes. Completamente independentes. Como assim, Jânio? Deixa eu dar um exemplo. A acumulação entre danos materiais e morais. Muitas vezes acontece na prática um tipo de acumulação muito, muito comum. O indivíduo alega que, em virtude de ter tido o nome dele inscrito no cadastro de inadimplentes, ele sofreu dano moral e ele ainda sofreu dano material, porque ele acabou que sendo impedido de realizar um determinado negócio jurídico que ia gerar um lucro para ele. Ele precisou do crédito, não conseguiu, deixou de fazer um negócio jurídico e, em virtude disso, ele tomou um prejuízo de lucros cessantes. E ele quer discutir isso. Discute no processo o fato, sofreu dano moral, dano material, e ao final ele pede, quer a condenação do réu ao pagamento de dano moral e ao pagamento de dano material, somando os dois pedidos. O juiz pode conceder o dano moral, pode não conceder o dano material, não interfere um no outro. Da mesma forma, o contrário, pode conceder o dano material e não moral. Ou seja, a análise de cada um desses pedidos na acumulação simples é independente. A análise de um pedido em nada interfere na análise do outro pedido. Isso é a acumulação de pedidos na sua modalidade simples. Cumulação sucessiva. Na acumulação sucessiva, o segundo pedido
Então, dois pedidos que eu vou acumular, vou colocar na mesma petição. Na sucessiva, o segundo pedido só é analisado se o primeiro pedido for procedente. Olha, primeiro eu peço isso, se isso for positivo, se isso for procedente, aí eu analiso o segundo pedido. Em outras palavras, a análise do segundo pedido fica condicionada à procedência do primeiro. Olha esse exemplo aí, ó. Anulação de um contrato de devolução do bem. O indivíduo busca, imagine um contrato, né, de uma venda de um determinado bem em que o bem é logo entregue. Só que o comprador ele deve realizar o pagamento em algumas prestações. Ele dá uma primeira prestação, mas ele não paga as demais. O vendedor, então, quer reaver o seu bem. Ele quer resolver o contrato, imagine resolução contratual. Ele quer resolver o contrato, extinguir o contrato, e ele quer a devolução do bem. O juiz só pode determinar a devolução do bem se ele acolher o primeiro pedido de resolução ou anulação do contrato. Então, é uma situação de cumulação sucessiva. Cumulação eventual ou subsidiária. A expressão utilizada pela lei é a subsidiária. A doutrina também utiliza como sinônimo eventual. Eventual ou subsidiária. O seguinte, ó, um exemplo. Anulação de contrato e anulação de cláusula. Se você for parar bem para pensar, não tem como ao mesmo tempo eu exigir as duas coisas. Eu quero anulação do contrato e anulação da cláusula porque não faz sentido. Ou uma coisa ou outra. Mas imagina o seguinte, ó, eu quero, o principal ponto do meu pedido é a anulação do contrato. Eu quero que o contrato inteiro seja anulado porque tem uma série de vícios, esse contrato ele não deve persistir. Se, porém, e somente se esse pedido principal for julgado improcedente, se o juiz entender que não há motivo para anular o contrato como um todo, eu quero que seja anulada a cláusula tal, por ser abusiva. Então, olha aí, ó. Na eventual ou subsidiária, o segundo pedido só será analisado se o primeiro pedido for julgado improcedente. Jânio, essa acumulação eventual ou subsidiária está muito parecida com a sucessiva, não está? Está. E o que é que diferencia uma da outra? Ó, na sucessiva, a análise do segundo pedido só vai ocorrer se o primeiro for julgado procedente. Já na subsidiária ou eventual, a análise do segundo pedido só será realizada se o primeiro pedido for improcedente. Lembrando, gente, o que é subsidiário? É aquilo que vem por trás, caso seja necessário. Então, tem um primeiro pedido e não deu certo. Então, agora eu quero esse segundo aqui que seja analisado. Então, isso é acumulação eventual ou subsidiária. E, por fim, acumulação alternativa. Quando o autor ele vai, em sua petição inicial, pedir uma coisa ou outra e ele deixa a escolha para o juiz. Em alguns momentos, a lei prevê situações onde há uma alternativa para uma das partes. Deixa eu dar um exemplo no direito do consumidor, né? Em situações de vício do produto. Houve um vício do produto, o fornecedor não realizou o devido reparo, e a lei diz que, nesse caso, o consumidor ele tem 3 opções. Ou receber o que pagou de volta, devolvendo o bem, ou receber um novo bem, né, ou equivalente, mesma qualidade, etc., só que novo, ou pedir um abatimento se ele quiser. São opções dele, do credor. Normalmente, o credor, quando faz sua petição inicial, já escolhe o que quer. Olha, quero devolução da quantia. Ou então, já faz na petição inicial, quero um novo bem. Geralmente faz a escolha antes de iniciar a petição inicial. Pode ser que, porém, deixe a escolha para o juiz. Eu quero que seja condenado a ressarcir a quantia ou me dar um aparelho novo, né? E o juiz, essa acumulação alternativa é plenamente possível e o juiz vai decidir dentro daquilo, né? Dentro daquela situação. Vamos ler aqui os artigos 325 e 326 que vão falar sobre essa temática. 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.
Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Né? Isso aí quando a lei determina que a escolha cabe ao devedor. Esse exemplo que eu dei aqui do Código de Defesa do Consumidor, a escolha cabe ao consumidor, né? Que seria o credor dessa relação. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça o posterior, quando não acolheu o anterior, que é o exemplo que a gente falou aqui quando estava falando do pedido da acumulação eventual subsidiária. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então essa a previsão aí do CPC sobre as espécies de acumulação de pedidos. Vamos agora para os requisitos da acumulação de pedidos. Artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Grifa, gente, muito importante. Ó. Ainda que entre eles não haja conexão. Normalmente, a acumulação ocorre levando em conta um único fato. Então, olha, esse fato aqui me gerou danos morais e danos materiais. Aquele exemplo que eu falei para vocês no início do estudo da acumulação. Olha, o indivíduo colocou de forma errônea, aquela empresa colocou de forma errônea o meu nome no SPC, no Serasa, e por isso eu sofri danos morais e danos materiais. Então, o mesmo fato que gerou aquelas situações, e aí ele fez a acumulação. Porém, a lei permite que, mesmo não havendo uma conexão de causas de pedir, que eu ainda possa realizar uma acumulação de pedidos, não tem problema algum. É o que a gente chama de cumulação de demandas dentro de um mesmo processo. Olha, é o seguinte, em relação aqui ao réu, né? Olha, em relação ao réu, tem uma situação de crédito-débito, ele comprou uma mercadoria minha, pagou com cheque, e aquele cheque veio sem fundos, então uma relação de cobrança. A outra coisa, e eu sou vizinho dele, né? E a gente teve um determinado problema em relação à fachada do nosso prédio, em que o prédio dele causou dano ao meu. Então tem uns danos materiais aqui para eu cobrar. Se você parar para pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não há conexão entre esses dois fatos. Não há conexão. Um foi, né? O indivíduo se tornou devedor do outro, porque comprou uma mercadoria, e a outra questão foi um dano ao seu prédio. Então, são dois fatos que não tem uma ligação, uma conexão entre eles. Não tem identidade nenhuma de causa de pedir. Né? Não tem. A causa de pedir são causas de pedir distintas. Porém, mesmo assim, é possível esse interessado acumular tudo isso numa única ação e fazer essa acumulação de pedidos. Então, você pode. E aí, na sua petição inicial, você vai narrar as duas coisas. Narra o fato da negociação, a falta de pagamento, e narra depois a história, né, referente ao dano que sofreu na fachada do prédio. Mas são duas histórias que têm nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver, mas a lei permite que você possa acumular num único processo. Não tem problema nenhum. É uma forma de trazer uma certa celeridade processual, economicidade, né? Porque aquele autor vai contratar apenas um advogado para prestar um único serviço, quer propor aquela única ação, vai pagar únicas custas, enfim, é questão de economia processual. E para o processo de conhecimento é plenamente possível. Então, de novo, 327, ó, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos da admissibilidade da acumulação que, parágrafo primeiro, os pedidos sejam compatíveis entre si. Aqui, obviamente, né, esse requisito aqui da compatibilidade dos pedidos é quando a gente está falando de uma acumulação simples. Porque se a gente parar para pensar numa acumulação subsidiária, numa acumulação sucessiva, já há uma incompatibilidade entre si. São incompatíveis, né? Olha, eu quero anulação da cláusula e anulação do contrato. Ou seja, eu quero anulação do contrato
Se o contrato não for anulado, eu quero a anulação da cláusula. Óbvio que se eu pedisse as duas coisas ao mesmo tempo, eu quero a anulação do contrato e da cláusula, isso não teria sentido. Agora, quando eu mostro que aquilo foi realizado de forma sucessiva, né? Perdão, subsidiária, eu quero que seja anulado o contrato. Se não for possível, eu quero a anulação da cláusula. Claro que isso aí é possível. Aqui a gente está falando para acumulação simples. Eu quero os dois, eu quero isso e aquilo. Tem que haver uma compatibilidade entre elas. Então, um exemplo aí, ó, na hipótese de vícios redibitórios. Olha, eu quero a rescisão do contrato com a devolução do meu dinheiro e eu devolvo o bem. E ao mesmo tempo eu quero abatimento no preço. Como assim? Como é que você quer ao mesmo tempo o abatimento no preço e ao mesmo tempo você quer o seu dinheiro de volta? Não faz sentido nenhum. Aí há uma incompatibilidade. Então, né, não teria lógica essa situação. 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. O mesmo juízo tem que ser competente para ambas as situações. Exemplo, divórcio ou reintegração de posse. Imagine que há entre os cônjuges, por exemplo, né, há o litígio pelo divórcio e há um litígio também em relação a um imóvel exclusivamente de um dos cônjuges, adquirido antes do casamento, que o outro está atualmente utilizando. E ele quer reaver o imóvel através de uma reintegração de posse. Não tem como, naquela ação de divórcio, você acumular as duas situações numa só, ação de reintegração e ação de divórcio. Há uma incompatibilidade de procedimento entre eles, conforme a gente vai ver no inciso 3, e também pode haver uma incompatibilidade de juízos. Olha, isso que é o juiz da vara de família. Essa questão possessória, ela vai ser analisada no juiz da vara civil. Então, há uma incompatibilidade aí, né, de competências entre juízes. São temas para ser analisados por juízos diferentes. E terceiro, além disso, esse exemplo que eu dei para vocês, são procedimentos distintos. A ação de divórcio corre por um procedimento específico, a ação de reintegração de posse é outro procedimento especial, então não tem como acumular tudo isso numa ação só, ok? Parágrafo 2º. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais dos pedidos acumulados que não forem compatíveis com as disposições do procedimento comum. Então, seria assim. Eu vou realizar uma acumulação, o juiz é o mesmo competente, só que seriam procedimentos distintos. Eu posso fazer essa acumulação desde que adote o procedimento comum. Essa é a ideia do parágrafo 2º. E o parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica a acumulações de pedidos que trata o artigo 326, né, que conforme a gente já falou anteriormente, os pedidos subsidiários. Então, como a gente já ressaltou anteriormente, não tem sentido eu falar desses requisitos quando eu estou falando de pedido subsidiário, de pedido sucessivo, porque naturalmente eles já são incompatíveis entre si. E para finalizar essa questão de pedidos, a gente vai falar só sobre o aditamento do pedido. O que é aditar? Aditar é acrescentar. Eu iniciei o processo, já fiz minha petição inicial, fiz meus pedidos. Só que no decorrer desse processo, eu quis acrescentar alguma coisa. Poxa, por que eu não fiz esse pedido também? Eu queria acrescentar. Isso é o aditamento de pedido. Posso fazer? Posso, com algumas observações. Vamos ver o artigo 329. O autor poderá, até a citação do réu, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, até o réu ser citado, ou seja, antes dele ser citado, eu posso aditar, eu posso alterar o que eu pedi, eu posso alterar a causa de pedir, acrescentar a causa de pedir. Vamos para aquele exemplo que eu tinha dado anteriormente, de dois vizinhos que entre si tinham um débito. O vizinho iniciou a ação só para cobrar o débito. Só que depois ele pensou bem e disse, poxa, por que eu não estou cobrando essa indenização em virtude desse dano aqui ao meu prédio? Antes do réu ser citado, ele pode. Então ele acrescenta, traz outra causa de pedir e traz outro pedido dentro daquele processo. Não tem problema algum.
Porém, o réu foi citado. E se o réu foi citado? Agora, o que é que acontece? Inciso 2. Sendo ele citado, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu. Ou seja, o réu foi citado, o autor pode até mudar, aditar o pedido, a causa de pedir, mas o réu tem que consentir, tem que concordar, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste, ou seja, o réu, no prazo mínimo de 15 dias, facultando o requerimento de prova suplementar. Olha que coisa interessante. Assim, antes do réu ser citado, o autor pode alterar tranquilamente o pedido, causa do pedido. Réu foi citado, eu posso, desde que o réu aceite. E se o réu aceitar, ele vai ter novamente 15 dias para se defender sobre aquele aditamento e poderá produzir novas provas. Porém, isso só pode acontecer até o saneamento. Depois do processo ser saneado, não pode haver alteração do pedido, da causa do pedido. Por que, Júnior, esse critério temporal aí até o saneamento? Por uma questão, gente, de organização do processo e para que o processo tenha um fim. Porque imagine se, depois da produção de provas e tudo, mas quando estava lá na fase de sentença, já para o juiz sentenciar, o autor resolve fazer um aditamento e o réu aceita. Praticamente vai se reiniciar um processo, gente, ali naquele momento. Não tem sentido. Então a lei diz, por questões de bom senso, economia processual, vamos permitir esse aditamento até o saneamento. Quando faz o saneamento, ou seja, quando o juiz corrige vícios, fixa os pontos controvertidos e já chama as partes para indicar as provas que quer produzir, já era. Não tem mais como se aceitar essa modificação do processo. Porque ali você modifica, você amplia o que vai ser discutido no processo. Então, por isso que tem essa limitação temporal, ok? Parágrafo único apenas diz que essa mesma aplica-se o disposto neste artigo a reconvenção e a respectiva causa do pedido, ou seja, a reconvenção também admite esse aditamento, só que por enquanto a gente vai deixar para trabalhar essa questão da reconvenção um pouco mais à frente, quando estiver falando a resposta do réu, ok? Então, por enquanto é só, né? A gente encerra esse trecho aqui, essa parte que fala do pedido. E em breve a gente voltará com a continuação no tema procedimento comum, ok? Então é isso, gente. Um forte abraço e até a próxima.